E aí pessoal, tudo certo? Aqui é o Prof. Max, eu tô aqui na caverna da oficina e para falar de empreendedorismo, eu acho que um tema interessante para a gente lembrar na história é a Revolução Industrial. Porque a Revolução Industrial, ela literalmente pegou o mundo, virou de cabeça para baixo e chacoalhou. Embora a Revolução Industrial ela tenha um ponto de partida, mais ou menos 1750 na Inglaterra, ela nunca vai acabar. A Revolução Industrial está em constante processo de evolução e de transformação dos modos de produzir. E é justamente por isso que a Revolução Industrial nunca vai ter um fim, porque sempre vai surgir uma nova tecnologia que vai transformar os modos de fazer, os modos de produzir. E essas transformações elas vão ser de maneira global, ou seja, elas vão abordar telecomunicações, transportes, tecnologia, a indústria bélica, a indústria farmacêutica, a indústria petroquímica. Voltando um pouquinho no tempo, a gente vai falar da Inglaterra do século XVIII, 1750, com o surgimento da máquina a vapor e do tear mecânico, principalmente. E a partir desse momento, então, uma transição do trabalho que era feito às mãos para o trabalho que vai ser feito pelas máquinas. Naquela ocasião, o pequeno tear manual que as pessoas faziam na sua própria casa, ele vai ficar completamente obsoleto. E ele não vai ter como competir com as grandes empresas, com as grandes tecelagens da Inglaterra daquela época. Naquele primeiro momento, esse pequeno produtor de tecido ele ficou apavorado e ele achou que ele ia perder o mercado consumidor do seu produto, o que de certa forma até aconteceu. E naquela época então eles acharam então que a melhor medida era destruir as máquinas. Só que na verdade com o tear mecânico, o tear movimentado a vapor, ele começou a produzir tecido em muita quantidade. Então houve uma necessidade de se adaptar, de se reinventar a essa nova tecnologia. Então, por exemplo, aquele cara que não tinha como competir com a grande indústria tecelagem, ele começou a fazer uma pequena confecção. Essa pequena confecção acabou virando uma grande loja. E é assim que vão surgir as grandes lojas de departamento na Inglaterra e mais tarde nos Estados Unidos. 100 anos depois, em 1850, a Revolução Industrial vai passar por uma segunda fase. Essa é caracterizada pela descoberta de novos recursos energéticos, como a energia elétrica e o petróleo. E assim, então, a Revolução Industrial agora ela se espalha pelo mundo e as grandes potências elas vão, então, passar a buscar mercados fornecedores e consumidores. E assim, então, mais uma vez, teve que ter uma readaptação, teve que ter uma reinvenção. Alguns países tornaram-se exclusivamente fornecedores de produtos, de matérias-primas e consumidores de manufaturas. É o que a gente chama de DIT, Divisão Internacional do Trabalho. 100 anos depois, em 1950, o mundo pós-Segunda Guerra, o medo então de uma Guerra Fria, vai ter então uma nova revolução industrial. Essa então é com a robótica, é com a engenharia elétrica, é com a engenharia robótica. Isso vai trazer um boom nas telecomunicações, no transporte, uma velocidade nunca antes vista, ou imaginada, ou inclusive mensurada. E mais uma vez, teve que ter uma necessidade de reinvenção e de readaptação. Profissões deixaram de existir, profissões surgiram. E se a gente parar para pensar nos últimos 20 anos, a gente vai ver quantas profissões foram dando lugar e novas outras foram surgindo e infinitas possibilidades. Pensa comigo, há 40 anos atrás era possível pensar num web designer? Há 30 anos atrás era possível pensar num desenvolvedor de aplicativos? Claro que não. Então, à medida que outras profissões foram ficando obsoletas, outras profissões foram surgindo para preencher essas lacunas. E o profissional, então, cabe a ele se adaptar, cabe a ele se reinventar às necessidades, às demandas desse novo mundo plenamente tecnológico, plenamente gamificado e plenamente digital. Essa é a tendência para o século XXI, do mundo ficar cada vez mais digital. E a internet, as telecomunicações, a fibra ótica, que ela vai cada vez mais encurtando as distâncias e surge então uma necessidade de reinvenção, de readaptação ao mercado devido a essas transformações. E fica a pergunta, fica a dúvida, fica a questão. Qual será a nova tecnologia que vai surgir, sei lá, nos próximos 5, 10 anos? Perfeito? Um grande abraço e até uma próxima.